Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema anunciado para o nosso recolhimento é coerência de vida. E como todos os meses nós temos abordado aspectos pequenos, vamos dizer assim, ou específicos, desses temas que são mais amplos. E hoje eu tinha pensado em que nós meditássemos nessa coerência de vida que é sempre uma decorrência de um arrependimento sincero, de uma conversão profunda, como a gente vai falar, de uma conversão permanente. Esse qualificativo não é pouco importante, o arrependimento sincero. A gente, com surpresa talvez, ou até um pouco assustado, mas pelo menos com surpresa, encontra à disposição na internet vários conselhos, várias dicas de como pedir desculpas. Como pedir desculpas de modo principal, assim, a gente encontra na internet no mundo corporativo. E algo aí, logicamente, pode soar autêntico, um processo educativo. Acho que nós passamos por ele, né, quando desde a infância, nossos pais nos ensinam a pedir desculpas, a pedir perdão, até estabelece a diferença que há entre perdão e desculpa. A desculpa nós pedimos quando efetivamente consideramos que nós não temos culpa. Pedimos desculpas por ter chegado atrasado porque um trânsito que nós não esperávamos se apresentou no caminho. Então, de fato, não tive culpa. Mas pedimos perdão quando chegamos atrasados porque enrolamos para sair de casa, já sabendo, né, que o trânsito é mais intenso nesse horário, naquele horário. Então peço perdão, porque eu reconheço que eu tenho culpa. Eu quero que a pessoa me perdoe, ou seja, se doe a mim desde o íntimo do seu ser, perdoar. Esse prefixo per, colocado à frente de uma palavra, sempre significa que o que vem na sequência está levado à sua máxima expressão, perfeito, feito o melhor possível. Perdoar, doar o máximo que é possível, ou seja, doar-se a si mesmo, naquela ação de relevar a minha culpa, que efetivamente é existente. Tudo isso faz parte de um processo educativo. Agora, o que estranha e talvez pode chegar até a horrorizar, a gente encontrar dicas de treinamento, de técnicas para pedir desculpas e se dar bem na vida corporativa, se dar bem no planejamento de vendas e assim por diante. E entrei numa página que se intitula assim, como pedir desculpas de forma profissional. Profissionais da petição de desculpas. Então, alguns profissionais entram aqui em cena para dar dicas. E aparecem aqui 13 situações diferentes. Como pedir desculpas formalmente no trabalho, como se desculpar de forma inteligente, como pedir desculpas
exemplos, como pedir desculpas no mundo corporativo. Descubra como pedir desculpas de forma eficaz em 3 passos. Qual é o melhor jeito de pedir desculpas? Como fazer um texto de pedido de desculpas? O que escrever num pedido de desculpas? Como pedir desculpas para o seu chefe? Importante. Como fazer um pedido de desculpas a um cliente? Qual palavra usar no lugar de desculpa? Como fazer um pedido de desculpas pelo WhatsApp? Como pedir desculpas de forma cordial? Técnicas que eventualmente podem até ter certa utilidade se, de repente, identificamos em nós uma lacuna no nosso processo educativo, que nós não fomos instruídos desde a infância a dizer muito obrigado, por favor, desculpas, perdão, mas incorporar isso de modo assim artificial, de modo só superficial, leva necessariamente a um fracasso, também do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de negócios. Porque uma vez que fique patente que aquilo é só da boca para fora, mas não vem do coração, não vem de um arrependimento sincero, profundo, então daí aquele cliente não vai fidelizar. Pelo contrário, vai perceber que o risco de que a empresa, o escritório, o que for, o risco de que volte a pisar na bola aqueles mesmos aspectos que nos deixaram contristados a ponto de ligar para pedir satisfação e vir pelo menos um período de desculpas, simplesmente o cliente não volta mais, ou abre um processo, ou a coisa termina muito pior. Todos nós seguramente já nos vimos submetidos a alguma situação dessas. Recentemente, organizando um congresso de sacerdotes, que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, portanto, há 2 semanas atrás, estive às voltas com uma gráfica para me entregar uns crachás de identificação para que as pessoas que vinham de 37 dioceses diferentes pudessem, de fato, interagir, identificar o nome, sem ter que ficar perguntando o tempo inteiro qual é o seu nome, de onde você vem, já tinha procedência, estava tudo bem. Uns crachás impressos assim em PVC. E a verdade é que deviam ter me entregado na quinta-feira da semana retrasada, portanto 2 semanas atrás, só que acabaram entregando só na segunda-feira. E eu comecei a ligar, sem dúvida, porque o congresso começava na segunda-feira seguinte. E era no Rio de Janeiro, eu tinha que chegar a São Paulo para levar. Bom, mas E nesse processo de ligar para perguntar o que tinha acontecido, de fato a primeira impressão ficou manchada, então entrou de novo para a nova impressão e a perspectiva meio que tinha de entrega do crachá era depois que tivesse começado o congresso, assim, um fiasco. Bom, fiquei ligando diferentes vezes e de diferentes modos fui vendo como as pessoas que me atendiam, atendentes diferentes, boa parte das vezes, levavam à prática essas coisas que eu vejo aqui descritas, mas com uma técnica, porque eu percebi que ninguém estava comprando a minha causa. Ninguém, de fato, estava dizendo, puxa, tá esse problema, então a gente vai fazer de tudo aqui, então vamos resolver isso, não vamos deixar isso passar por essa situação. Afinal de contas, só no ano passado, foi uma realidade, já tinha nos contratado antes e deu tudo certo. Então, uma situação, de fato, vou carregar as tintas, porque a gente não deve se desesperar por nada, menos ainda por uns crachás. Mas, em certo sentido, era um pouco desesperadora, dramática, porque a coisa não ia chegar, e um detalhe que não ia ser um cuidado como a gente tinha idealizado. Como pedir desculpas, diz aqui, no mundo corporativo, diz aqui, faça o follow-up, mantenha um histórico, pratique a venda consultiva
Não ponha a culpa nos outros. Não dê motivos pessoais. Não use desculpas esfarrapadas. Não aparente fraqueza ou submissão. Assuma o erro. Mas aqui, nesse item, não aparece em nenhum momento a palavra comunique o seu arrependimento. É que você, do fundo do coração, sente muito e sente a ponto de chamar para si a responsabilidade de colocar na prioridade esse crachá vai estar nas suas mãos amanhã. O mais tardar, daqui 2 dias. Me chamou a atenção, de fato, a cordialidade, um aparente caridade, ou seja, afeto manifestado pelo tom de voz, pela uma voz de fada madrinha no bosque, mas que depois, apesar de ter começado assim de modo atraente até, produzir uma profunda rejeição no meu interior. Faz lembrar aquele ponto no livro O Caminho, de São José Maria Escrivá, está no capítulo Caridade, em que São José Maria diz assim: a tua caridade é presunçosa, de longe atrás tens luz, de perto repeles, falta-te calor. Que pena. Uma caridade presunçosa. A pessoa presume, é presunçosa. Ela acha que só pelo tom de voz e só com as palavras colocadas ali de modo correto vai se produzir o efeito de apaziguamento da outra pessoa, de diminuir ou até fazer sumir qualquer chateação, qualquer possível indignação diante de uma atitude que foi equivocada. A tua caridade, esse teu jeito carinhoso, essa voz macia e branda, é presunçosa. De longe atrás tens luz, de perto repeles, falta-te calor. Que pena. Mas, em outros momentos, ou pelo menos em outras das propostas, aparece aqui a palavra arrependimento. Aparece uma exortação a dizer, sinto muito. Como desculpar-se de forma inteligente, aparece aqui. Encontre as palavras claras e precisas, nunca provocadoras. Peça desculpas pelo que realmente ocorreu. Avalie o modo de apresentar as desculpas. Comunique o seu arrependimento. Seja verdadeiro ao se desculpar. Esse daqui, de fato, apresentou como desculpar de forma inteligente. Seja franca, sincera, o mais inteligente possível. Mas já logo no seguinte, diz lá, como pedir desculpas? Diga que você sente muito e pede desculpas. Use as palavras sinto muito, ou desculpas, perdão. E a palavra arrependimento vai aparecer só em 2 das propostas. Que é a 13ª que está aqui, eu tinha dito que nessa página da internet apareciam 13. A 13ª diz assim: primeiro e mais importante, admita que você pisou na bola e que a culpa é sua. Menos falação, mais ação. Depois, expresse seu arrependimento com sinceridade, mas sem forçar a barra. Explique nas suas palavras o que aconteceu de errado. Como pedir desculpas de modo inteligente, como pedir desculpas de modo cordial. E a realidade é que essa sinceridade de arrependimento, essa sinceridade na petição de desculpas, a sinceridade na petição de perdão, em boa parte das vezes, acho que todos nós temos essa experiência, também não é tão simples, não é tão fácil de conseguir. Aliás, segundo a pregação de um padre, que eu de vez em quando acompanho as coisas que ele publica, Padre Franco Galdino, então esse arrependimento sincero, que diz ele, está na base da santidade que uma pessoa cultiva, de modo genuíno. Numa homilia,
falando sobre aquela passagem de São Mateus, em que alguns doutores da lei se aproximam do Senhor para colocá-lo assim à prova, e ele diz: mestre, queremos ver-te fazendo um milagre. Até uma curiosidade, e depois para acusá-lo de ter parte com Beelzebul, com um demônio, ou de fazer uma espécie de prestidigitação, de ser um farsante. Respondeu-lhe Jesus: essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com essa raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. É preciso lembrar como Jonas foi enviado por Deus para pregar a conversão de uma cidade inteira que estava mergulhada no pecado, chafurdando na lama, como a gente diz, do pecado, a cidade de Nínive. E Jonas, a verdade é que na primeira indicação de Deus, recusou-se. Ele estava indignado: como assim? Já que aprontaram tanto, agora que se esfolem. E Deus insistiu com ele, e a verdade é que ele quis fugir da vista de Deus, pegou uma embarcação para ir para longe daquele lugar. Só que Deus providenciou as coisas de tal modo que o mar ficasse extremamente agitado, e todos ali na barca chegaram à conclusão que era além do natural, era a sobrenatural que estava acontecendo. Quem é que de fato tinha desagradado a Deus a ponto de que estivesse acontecendo aquele desastre, né, que o barco acabaria indo a pique com aquela agitação toda, com aquela tempestade. E Jonas se acusou, disse: se vocês jogarem ao mar, com certeza vai parar tudo isso. E eles também, de bom coração, não jogaram assim sem mais, colocaram Jonas no barquinho e deixaram ele no mar. Imediatamente passou toda aquela tormenta, e um peixe grande, diz a Escritura, engoliu Jonas e foi cuspi-lo lá na praia de Nínive. E Deus fala: é com você que eu quero contar. Olha esses coitados em Nínive, que não estão sabendo distinguir nem a mão direita da mão esquerda. Se você pregar para que eles façam penitência, para que eles se arrependam de verdade, eles vão se converter. E Jonas então entrou e pregou, e a verdade é que desde o rei até todo o povo, né, chegando aos animais, fizeram penitência e se arrependeram de fato, arrependeram de verdade. E o fato é que o peixe grande, que em geral a gente identifica como uma baleia, manteve Jonas dentro de si durante 3 dias e 3 noites. Daí ele foi cuspido lá na praia. E Jesus vai se apresentar como o novo Jonas, que vai ficar 3 dias, né, no seio da terra e vai ressuscitar, para encher de eficácia tudo aquilo que ele tinha vindo fazer na terra, que é a nossa redenção, que é produzir a produção dos pecados. Mas isso com a condição de que nós nos arrependamos de verdade. Por isso ele diz: essa geração adúltera e perversa pede um sinal, vem pedir um milagre, mas não vou dar outro sinal, senão o daquele do profeta Jonas. Eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. E se nem assim vocês se converterem, ai de vocês. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra essa raça e condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Nosso Senhor, que começa a sua vida pública dizendo: penitemi e credite in Evangelho. Fazei penitência, convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o padre Franco Galdino, que eu citava antes, diz assim: uma graça a ser pedida a Deus é o dom do arrependimento. Pior que a nossa condição de pecadores é a condição do homem que não se arrepende do próprio pecado. Para esse último não há futuro.
Do pecador, Jesus se aproxima, se compadece, por amor perdoa e salva, devolvendo o destino dos santos. Mas Jesus é duro com os de coração duro, que resistem ao arrependimento e à conversão. A geração má não é a pecaminosa Nínive, mas os corações endurecidos que se escondiam em aparente santidade, aqueles fariseus que se apresentavam como sendo os grandes zeladores assim da moral e dos costumes, e que vão ser identificados como sepulcros caiados, dirá Jesus, que estão bem branquinhos por fora, mas lá por dentro cheios de podridão, cadáver em putrefação, decomposição. A simples pregação de Jonas, uma cidade toda se converte, mas ao próprio Filho de Deus um povo resiste e pede sinais, como se fosse isso que os fizesse mudar de vida. Não precisam de sinais, precisam de arrependimento. É o que diz Jesus. Continua aqui o padre Franco. Se até o justo peca 7 vezes, o caminho de um santo não pode ser outro, senão o do arrependimento. Essa é a nossa verdade, cabe a nós vivermos em estado de arrependimento diante de Deus. Se assim não estivermos, cuidado para não estarmos iludidos com a bela pintura do nosso sepulcro caiado. Livra-nos, Senhor, de fazermos parte da geração má que não quer se converter. Ao contrário, que nós sejamos parte do grupo daqueles que tu não desprezas, como diz o salmista, os de coração arrependido. Qual contrito e humilhado, Deus não despiches. Deus não desprezará um coração contrito e arrependido, humilhado. E essa é uma boa formulação, né? O santo é aquele que está em estado de arrependimento, diante de Deus. É uma coisa continuada. É o caminho da verdadeira santidade. Ser uma pessoa verdadeiramente arrependida. No dia de Pentecostes, quando São Pedro toma a palavra e prega para aquelas pessoas que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles homens que até há 40 dias atrás tinham gritado crucifica-o, diante dos sumos sacerdotes. Aqueles homens ficam compungidos no seu coração e perguntam: que devemos fazer, irmãos? Para Pedro e para os apóstolos. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E mais adiante, isso é uma citação no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quem nos descreve isso é São Lucas também. São Lucas, no capítulo 5, versículos 30 e 31, fala como os apóstolos Pedro e João foram presos e apresentados diante do Sinédrio, que eles proibiram de pregar em nome do Senhor. E Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Desse fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Deus suscitou Jesus, príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ainda o arrependimento como um dom, por isso nós pedimos: Senhor, me dá o dom do arrependimento. E diante da pregação de São Pedro, lá no dia de Pentecostes, aquelas pessoas tiveram uma autoconsciência. E até se viram numa situação, mas e agora? Eu sou um pecador desses daí, eu sou responsável pela morte de Cristo, e agora? O que devemos fazer, irmãos? Arrependei-vos. Fomenta esse arrependimento sincero.
Eu nunca fui um seguidor assim do Olavo de Carvalho. Tenho ouvido falar bastante dele, até de modo polêmico. Sei que antes militou bastante, de acordo com uma ideologia de vida marcada pelo ateísmo comunista. E se viu lá impregnado, né, daquelas ideias a ponto de fazê-las suas e tornar-se um militante, até que caiu na conta de que aquele caminho era completamente equivocado. O homem é mais do que matéria, é mais do que um ser animado também, tem uma alma espiritual. Eu não conheço essa história, não conheço o nível de conversão que experimentou, do ponto de vista mais interior, mais seu. Já me disseram que teve um contato com o padre Paulo Ricardo, que também isso depois resgatou algo que ele já tinha lá, mas eu nem sei direito como foi a sua infância, se recebeu os sacramentos da iniciação cristã. Não conheço nada, praticamente. Mas fiquei muito surpreso quando me encaminharam 3 textos seus falando a respeito do arrependimento algum tempo atrás. Como, de fato, uma pessoa profunda, sei que tem um curso de filosofia que é muito valorizado. E já conheço várias pessoas que me disseram que, de fato, é de uma profundidade e de uma confiabilidade assim, admirável. Mas num artigo de 15 de outubro de 2019, ou pelo menos uma postagem de 15 de outubro de 2019, não sei de quando essas palavras do Olavo de Carvalho, que ele diz assim: quem se arrepende perante Deus? Os seus sentimentos, o seu eu cotidiano que compra, vende, come, bebe e tagarela, a sua maldita autoimagem manchada de vergonhas? Não. Quem se arrepende perante Deus é todo o seu ser. Apenas sincero, né? que nos pega assim, inteiros. A sua parte mais elevada e altiva, o núcleo mais luminoso da sua autoconsciência. Se não é daí que vem o arrependimento, não é arrependimento, é só vergonha de estar nu. O arrependimento verdadeiro não se refere a nenhum dos seus miseráveis pecadinhos cotidianos, grandes ou pequenos, mas à suprema e única tentação, da qual nascem todas as outras por reflexo longínquo, a tentação de sentir-se uma entidade espiritual autônoma, sem raiz no eterno. É imaginar que você tem um eu como direito adquirido de uma vez por todas, quando na verdade, sem a permanente ação do Espírito Santo, o seu eu se estilhaça em 1000 euzinhos, dos quais um peca, o outro se amaldiçoa, o terceiro se camufla e assim por diante. Se ainda há na sua alma porções opacas, mesmo seu arrependimento mais dolorido não passará jamais de um símbolo de uma cena de teatro. Se não é um arrependimento assim, pelo menos com o desejo de ser completo, estar uma autoconsciência de si mesmo, de tudo aquilo que em si necessita de mudança, de conversão. E diz assim: e não vai imaginando no seu orgulho sonso, só aquele que se conhece, que domina o panorama da sua alma, desde o topo da sua autoconsciência, pode saber o que é o arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento é total e instantâneo, é uma graça indescritível, que muitos só alcançam na hora da morte, mas que às vezes, por uma espécie de graça em segunda potência, se torna acessível em vida. E não vai imaginando no seu orgulho sonso que alcançar essa graça fará de você um santo. O santo não é aquele que alcançou o arrependimento espiritual verdadeiro, é aquele que permanece nele, ou seja, nesse arrependimento espiritual verdadeiro, em cada momento da sua vida. E dele faz a fonte de cada um dos seus atos. Permanecer no arrependimento espiritual verdadeiro. Não é uma coisa só de um instante, de um momento,
para tirar da frente aquela pessoa que está me olhando de modo carrancudo, mas que dali a pouco vai incorrer no mesmo. Não, não, não. O santo não é aquele que alcançou o arrependimento espiritual verdadeiro, é aquele que permanece nele em cada momento da sua vida e dele faz a fonte de cada um dos seus atos. Uma graça em terceira potência, algo que é praticamente impossível, mas que acontece. Fazer desse arrependimento espiritual verdadeiro a fonte de cada um dos seus atos, a sua verdadeira coerência de vida. A fonte de cada um dos meus atos. Eu vou evitar tudo aquilo que, de fato, se opõe ao projeto de mim, de acordo com a inteligência de Deus que me criou. Senhor, me dá esse arrependimento verdadeiro, podemos pedir, já que é um dom. São Pedro diz que o Pai enviou o Filho precisamente para nos conceder esse arrependimento, a remissão dos pecados. Jesus, me dá esse arrependimento verdadeiro. Espírito Santo, produz em mim esse arrependimento verdadeiro. Faz com que eu me veja como você me vê e permaneça nesse autoconhecimento que me move um arrependimento. A Igreja há séculos recomenda que nós, além de pedir, assim como fizemos agora, para Nosso Senhor no sacrário, diante de quem fazemos a nossa oração, com quem fazemos a nossa oração, procuramos manter o nosso diálogo, a Igreja há séculos recomenda essa prática da oração de modo diário, não só uma vez por mês no nosso recolhimento, aqui, de modo mais prolongado, ou uma vez por ano, quando a gente faz um retiro espiritual. Mas diariamente, que a gente se detenha para fazer um mini retiro, ou um mini recolhimento ainda. Uns 10, 15 minutos por dia, sei lá, meia hora. Em que a gente procura expor a Deus tudo aquilo que de alguma forma nos diz respeito, alegrias, tristezas, fracassos, êxitos. E vai procurando com os olhos da alma decodificar o semblante do Senhor, que vamos percebendo, ou com os ouvidos da alma também, percebendo o que ele vai nos comunicando. Pegando outra vez esse livro de São José Maria Escrivá, Caminho, abrindo no ponto 91, é o capítulo Oração. Nós encontramos umas palavras que explicam no que consiste a oração e nos fala de como a oração nos conduz a um autoconhecimento, como fruto do nosso conhecimento de Deus. Escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? É a resposta de São José Maria Escrivá, de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças, e pedidos, e amor, e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te. Ganhar intimidade. Uma oração em que eu vou para falar dele e de mim, partindo das realidades que eu estou vivendo naqueles momentos. Falo, Senhor, como é que você vê essas coisas? Como é que você faria no meu lugar? E o Senhor me aponta um caminho, me inspira uma solução. Conhecê-lo, conhecer-te. Senhor, que eu me veja como o Senhor me vê. Me dá esse autoconhecimento para que eu possa, de fato, partir de uma base bem sólida para edificar a minha vida, edificar a minha empresa, edificar a minha família, minha relação com a esposa, a educação dos meus filhos. Incidir sobre esses meus amigos para ajudá-los também a estar mais perto de você. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te. O caminho da oração. Esse caminho da oração que promove um confronto entre nós e Deus, nosso modo de pensar e o dele, nosso modo de agir e o dele. E que, portanto, tem uma componente forte de exame de consciência. Toda oração, toda boa oração, a oração já não entendida como repetição de
de fórmulas pré-estabelecidas, Pai Nosso, Ave Maria. Já vou falar disso na sequência. É mais uma oração entendida assim, num diálogo aberto, franco, espontâneo, sem nenhuma fórmula pré-estabelecida. E a boa oração sempre tem uma componente de exame, de confronto ali. Também a igreja recomenda que nós façamos o exame de consciência diariamente, mais para o final do dia. E aí já é uma forma da gente ir crescendo nesse autoconhecimento. Mas para além desse momento, está o momento da oração, em que eu contemplo a Deus e vejo como Ele me contempla e as dicas e como Ele age em mim e vai depois agir através de mim, me fazendo ser essa pessoa coerente. Porque ao ter esse autoconhecimento, ele me produzir esse autoconhecimento, ele ao mesmo tempo me conduziu a um arrependimento, a um estado de arrependimento, que me leva efetivamente a agir de modo diferente. E além dessa oração, então, espontânea, é sugestivo, como a igreja também tem a experiência de que uma boa oração que nos conduz a esse autoconhecimento e ao combate, a um arrependimento que me leva a combater o pecado, é o terço, a oração do terço, a oração do rosário. Já comentei aqui, alguma vez, algo que eu ouvi de um rapaz há tempos atrás, que tinha passado por um processo de conversão, ele só era batizado, depois fez uma confissão, fez a primeira comunhão e já estava, naqueles dias, ia receber a confirmação, a crisma. Ele dizia, Padre Carlos, eu ouvi num vídeo do YouTube, um camarada que depois eu nem sei direito quem ele é, mas que ele dizia que o terço e o pecado convivem juntos, mas por tempo limitado. Ou você deixa um, ou você deixa o outro. Você deixa o terço, você deixa o pecado. E eu resolvi, então, apostar no terço. Isso tem me dado bem. O terço que, de alguma forma, também nos promove a contemplação da vida de Jesus, com os mistérios que a gente vai anunciando, o primeiro mistério, a Anunciação, o segundo mistério, a visitação de Maria a sua prima Isabel, o terceiro, o nascimento do Filho de Deus. E nessa contemplação a gente vai repassando a vida de Cristo, vai vendo também as suas ações, as suas reações, ainda mais se essa contemplação vai sendo enriquecida por uma leitura assídua do Evangelho. E também esse confronto vai se produzindo, eu podia agir de modo diferente. O terço que promove a minha consciência, meu autoconhecimento, e ao mesmo tempo vai quebrando, vai diluindo em mim aqueles pecados, aqueles defeitos. Vou citar aqui outra vez o Olavo de Carvalho, porque foi outro texto sobre arrependimento que me chegou às mãos. Ele se intitula O Dom do Verdadeiro Arrependimento. Ele começa dizendo, eu sugiro que você, aqueles que podem fazer isso, reze o terço todos os dias, pedindo o dom do perfeito arrependimento. Peça só isto, peça bastante tempo, e um dia o Espírito Santo começa a desempenhar aquilo que é exatamente a função dele, que é mostrar qual é exatamente o seu pecado. Aquilo que você mais precisa mudar. Se nós soubéssemos exatamente os nossos pecados, provavelmente nós não os cometeríamos, mas nós vivemos numa espécie de confusão. Você não pode esquecer o seguinte, todos nós temos um eu substancial, aquilo que nós realmente somos no plano da eternidade, aquilo que seremos eternamente. Durante a experiência desta vida, nós criamos várias imagens, que umas nascem da nossa própria experiência, nascem de atrações, repulsas e temores que nós sentimos em relação ao mundo ambiente, outras nascem da impregnação de papéis sociais que nós desempenhamos, outras nascem da pressão do grupo, etc. São como se fossem pequenos enredos, pequenos filminhos que você vai criando, às vezes sem perceber, e que você acredita que eles são você. São eles que você geralmente chama de eu. E essas coisas realmente não são o seu eu. O seu eu só pode aparecer perante Deus Todo-Poderoso. Só neste plano é que você tem um eu. Os outros não são eus. Os outros são simulacros de eus.
tanto que eles são provisórios, eles mudam a toda hora. E diz, se você está orando um terço inteiro, você começa a funcionar num outro ritmo, mais lento e mais permanente, e aos poucos, quem você verdadeiramente é vai aparecendo. Vai aparecendo primeiro sob a forma de quais são realmente os seus pecados, aqueles mais antigos, os mais constantes, os mais permanentes, que são, por assim dizer, as mães de todos os outros. Aí você começa a se conhecer. E você acaba aceitando a se abrir para Deus. Estou falando tudo isso de experiência pessoal. Isso eu não aprendi em livro de teologia, nem em coisa nenhuma. E posso até estar dizendo besteira, mas é a minha experiência e essa experiência foi observada, foi séria. Quando você, depois de rezar o terço muito tempo, entrar naquela espécie de monotonia consciente, então você realmente entra num outro ritmo, um ritmo mais profundo, mais permanente. Algo empírico que ele resolveu transmitir aqui. O terço, estando na história do conhecimento próprio. Aí, pela primeira vez, você tem um vislumbre de quem você é e de maneira permanente. O que você é desde o instante em que você nasceu e o que você será eternamente. Esta é o que eu chamo de consciência da imortalidade. Faz lembrar uns 2 pontos de outro livro de São José Maria Escrivá, que é o livro Sulco, em que ele advoga também a favor do terço, nesse combate ao pecado. Talvez sem fazer essa referência a que, através do terço, a gente pode chegar a um nível de autoconsciência que faz ver-nos como nós somos e queremos sair daquela situação. Mas estimula, diz assim, para os que empregam como arma a inteligência e o estudo, o terço é eficacíssimo. Porque ao implorarem assim a Nossa Senhora, essa aparente monotonia de crianças com sua mãe, vai destruindo neles todo o germe de vanglória e de orgulho. Esse é o ponto 474 de Sulco. O terço que destrói em mim o germe de vanglória e de orgulho. O orgulho é que é o pai de todos os vícios. Depois o ponto 475 começa transcrevendo a oração de uma pessoa que ele tinha escrito dizendo que fazia habitualmente. Virgem Imaculada, bem sei que sou um pobre miserável, que não faço mais do que aumentar todos os dias o número dos meus pecados. Disseste-me outro dia que falavas assim com nossa mãe. E que conselho que ele deu para aquela pessoa? E aconselhei-te com plena segurança que rezasses o terço. Bendita a monotonia de Ave Marias, que purifica a monotonia dos teus pecados. Isso que às vezes as pessoas dizem, mas rezar o terço todo dia é tão monótono, né? Ficar repetindo a mesma coisa. Bendita a monotonia de Ave Marias, que combate a monotonia dos teus pecados. Te faz penetrar num autoconhecimento, né, que é muito útil para você combater a monotonia dos teus pecados. Voltando àquele primeiro artigo que trazia no início da meditação, como pedir desculpas de forma profissional, em duas das 13 formas, aparece o conselho de que a pessoa que vai pedir desculpas não deixe de manifestar que ela sente muito. Diga que você sente muito e pede desculpas. Use as palavras sinto muito. Não vai esquecer, né? Sublinha. E depois diz assim, qual é o melhor jeito de pedir desculpas? É o modo 6 dos 13. Diz assim, expresse remorso. Diga claramente que você sente muito pelo que fez e pelo impacto que causou. Use palavras como sinto muito e peço desculpas profundamente. Senão não vai ter efeito. A técnica, peça desculpas assim, usando a palavra sinto muito. E eu confesso que o primeiro que me veio à mente foi o primeiro parágrafo
do capítulo Arrependimento ou Contrição, do livro A Fé Explicada, desse autor norte-americano já falecido, Léo Treze, que acho que é utilizado em praticamente, não sei se todas, né, mas um número enorme de catequese de adultos, de preparação para a crisma. É um livro que agora tem uma nova edição da editora Quadrante e que talvez seja o segundo livro mais vendido da editora. O primeiro deve ser Caminho, o segundo deve ser esse livro aqui, A Fé Explicada. Mas ele abre assim o capítulo Arrependimento, o capítulo sobre a contrição, dizendo: às vezes, damos um encontrão em alguém na rua ou no ônibus e dizemos, sinto muito. Dizemo-lo por cortesia, ainda que não o sintamos de maneira nenhuma. Por dentro temos vontade de exclamar, por que esse indivíduo não olha por onde anda? Ou se alguém se aborrece por algo que dissemos, com toda a inocência, dizemos, sinto muito, ainda que por dentro estejamos comentando, por que será que esse homem é tão suscetível, milindrado? É muito fácil multiplicar os exemplos de ocasiões em que as pessoas dizem sinto muito, sem sentir nada, ainda mais se lendo esses artigos aqui. É muito fácil multiplicar os exemplos de ocasiões em que as pessoas dizem sinto muito sem sentir nada. Mas quando se trata, como é o caso, de nos prepararmos para receber o sacramento da penitência, ou a nossa contrição é 100% sincera, ou é melhor não nos confessarmos. Se tudo aquilo que a gente andou dizendo até aqui, o arrependimento sincero, logicamente se aplica no relacionamento com as pessoas, não deve ser só uma técnica, como a empatia não pode ser só uma técnica, tem que ser algo que uma pessoa se desenvolve e passa a fazer parte dela, com sinceridade, com autenticidade. O que não dirá no relacionamento com o próprio Deus. De alguma forma também já estávamos navegando nessa atmosfera ao falar que o santo ele está nessa permanente contrição, ou nesse estado de permanente arrependimento. E ele diz, mas quando se trata, como é o caso, de nos prepararmos para receber o sacramento da penitência, ou a nossa contrição é 100% sincera, ou é melhor não nos confessarmos. Receber o sacramento da penitência sem dor verdadeira é fazer uma confissão indigna, e o sacramento seria inválido e infrutífero. Se não temos contrição autêntica, Deus não nos perdoará os pecados. Com mais razão ainda, Senhor, então me dá o arrependimento para que juntamente eu receba de você o perdão dos meus pecados. E aqui ele enumera as 4 condições que os teólogos apontam para que um arrependimento seja perfeito, seja genuíno. A primeira condição é de que o arrependimento seja interior. Ele diz, quando dizemos a Deus, sinto muito haver-vos ofendido, não fazemos um mero ato de cortesia, nem apresentamos a obrigatória desculpa cortês. O nosso coração deve estar nas nossas palavras. Simplesmente devemos querer dizer o que dizemos. Sinto muito ter ofendido, pesa-me muito de vos ter ofendido. Aquele ato de contrição clássico, né? Meu Deus, porque sois infinitamente bom e vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, pesa-me por ter pedido o céu e merecido o inferno. Mas proponho-me, confiado, apoiado no auxílio da vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero alcançar o perdão dos meus pecados pela vossa infinita misericórdia. Então, sinto muito, pesa-me muito de vos ter ofendido. Não fazemos um mero ato de cortesia, nem apresentamos obrigatória desculpa cortês. O nosso coração deve estar nas nossas palavras, deve ser uma coisa interior. Simplesmente devemos querer dizer o que dizemos. Mas isso não significa necessariamente que devemos sentir uma dor emocional. Não se trata disso. Como o amor, a dor é um ato da vontade, não um golpe de emoção. Assim como podemos amar a Deus sem experimentar sensações, podemos ter uma profunda dor dos nossos pecados sem sentir reação emocional alguma. Se com toda a sinceridade nos determinamos a evitar tudo que possa ofender a Deus, com a ajuda da sua graça, então teremos contrição interior.
Às vezes as pessoas parece que ficam inquietas se não conseguem chorar até no momento da confissão. Já me aconteceu isso. Estava vendo alguém na confissão, eu vejo que começa a patinar, repetir as coisas que já tinha dito antes e sem entender direito o que está acontecendo, até que de repente a pessoa desaba a chorar. Estava lá provocando, de alguma forma, não sei como fazer isso, né? Porque senão ela não vai se sentir, né, como que justificada. Faz parte, né? Nós somos bastante sentimentais, nós os brasileiros, de alguma forma a gente entende isso. Acho que já encontrei mais uma pessoa inquieta porque não tinha chorado no velório daquele ente querido que tinha partido. Só depois de 3 meses, quando conseguiu desabar a chorar, é que sentiu de alguma forma um alívio, porque o fato de não ter chorado é como se parecia que não amava o suficiente. Isso não é correto, né? Não corresponde à realidade. O amor não tem por que verter-se necessariamente em lágrimas. Tem a ver com o temperamento, tem a ver com o momento, tem a ver com, sei lá, com outras coisas. A existência ou não de lágrimas, né? Não, mas tem que ser uma coisa que, de fato, lá por dentro é profundo, sai do meu coração, pesa-me de você ter ofendido. Além do interior, diz o Léo 13, a nossa contrição deve ser sobrenatural. O motivo baseia-se no porquê da nossa contrição. Às vezes algumas pessoas procuram e falam, padre, eu queria me confessar porque eu não estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu estou de modo que nem eu mesmo me aguento. Acho que já é motivo suficiente para querer se confessar, né? Mas esse arrependimento ainda está longe de ser o arrependimento que vai me arrancar mais graça de Deus e vai me produzir a conversão contínua, um estado permanente de arrependimento. Além do interior, a nossa contrição deve ser sobrenatural. O motivo baseia-se no porquê da nossa contrição. Se um homem se arrepende de embebedar-se porque depois fica com uma ressaca tremenda, essa dor é só natural. Se uma mulher se lamenta de ter falado mal, murmurado maliciosamente, porque isso lhe fez perder a sua melhor amiga, essa dor é natural. Se o menino lamenta a sua desobediência porque por isso lhe dá uma surra, a sua dor é natural. Essa dor natural não tem nada a ver com Deus, com a alma ou com motivos sobrenaturais. Não é que essa dor seja má, mas é insuficiente em relação a Deus. A nossa dor é sobrenatural quando nasce de considerações sobrenaturais, quero dizer, quando o seu porquê se baseia na fé que algumas verdades que Deus ensinou. Na fé em algumas verdades que Deus ensinou. Por exemplo, Deus disse-nos que devemos amá-lo sobre todas as coisas e que pecar é negar-lhe esse amor. Deus disse-nos que um pecado mortal causa a perda do céu e nos faz merecedores do inferno, e que o pecado venial deve ser reparado no purgatório. Disse-nos que o pecado é a causa de que Jesus tenha morrido na cruz e que é uma ofensa à bondade infinita de Deus. Disse-nos que o pecado é odioso por sua própria natureza. Quando a nossa dor se baseia nessas verdades que Deus revelou, é dor sobrenatural. Elevou-se acima de meras considerações naturais. Para além dessas duas condições, há uma terceira. A dor deve ser interior, o arrependimento deve ser interior, deve ser sobrenatural, deve ser supremo. Ou seja, devemos encarar realmente o mal moral do pecado como o máximo mal que existe, maior que qualquer mal físico ou meramente natural que nos possa ocorrer. O único mal em sentido absoluto é o pecado. Jesus, quando se encarnou, fez-se perfeito homem, fez-se igual em tudo a nós, exceto no pecado, diz a Epístola aos Hebreus. Em relação ao pecado, ele deu a sua vida para derrotá-lo, para destruí-lo no mundo, a começar em cada um de nós. A dor suprema não exclui um sincero temor de pecar outra vez, se fazemos depender a vitória apenas das nossas forças humanas. Pelo contrário, devemos desconfiar de nós e da nossa autossuficiência. Devemos reconhecer que dependemos da graça divina. Mas como sabemos, ao mesmo tempo, que nunca nos faltará a graça, então podemos ter essa dor suprema a ponto de querer encarar, né, a derrota do pecado na nossa alma, assim, como coisa garantida. E por último, a nossa dor,
além de interior, sobrenatural e suprema, deve ser universal, ou seja, de todos os pecados, principalmente são de todos os pecados mortais cometidos. Já encontrei com alguma outra pessoa, meio brincando, meio a sério, porque repassando os 10 mandamentos no seu exame de consciência, percebeu que tinha tropeçado em 2. No terceiro, guardar domingos e festas, tinha perdido missas, e no sexto, sei lá, tinha derrapado, capotado contra a virtude da castidade. E me dizia, mas padre, em qualquer lugar dá para passar com 8. Por quê? Que só por causa de 2 pontos que eu perdi aqui nesse exame de consciência, né, eu não vou poder ir para o céu. Você fala, o céu é diferente. O arrependimento tem que ser universal, tem que ser 10. Só dá para entrar lá com 10. Mas 9 não é suficiente. O arrependimento tem que ser universal. Isso significa que devemos arrepender-nos de todos os pecados mortais sem exceção. Um só pecado mortal nos separaria de Deus e nos privaria da graça santificante. Ou nos arrependemos de todos, ou não poderemos recuperar a graça de Deus. Ou todos são perdoados, ou nenhum. Se dessemos 4 bofetadas a um amigo, seria ridículo dizer-lhe, arrependo-me de 3 delas, mas não da 4ª. Não, tenho que me arrepender de todos. E um arrependimento sincero, real, que me move, de fato, a um propósito, me move a uma reparação, algo que sempre a gente pode fazer, sempre a gente deve fazer. Há uma revista que se intitula O Empresário, e uma revista antiga, não sei se continuam publicando, mas num artigo sobre o arrependimento em 2011, o autor dizia assim, todo mundo conhece a velha expressão popular, se arrependimento matasse. Acontece que arrependimento mata, se não procurarmos consertar o mal que fizemos. Ninguém pode se arrepender e pronto, é preciso fazer alguma coisa ou o remorso vai correr nossas vidas. Se eu não me arrependo, lá por dentro ainda vou continuar com esse peso, alguma coisa me corroendo a consciência. Só o desejo de agir justifica o pensamento sobre uma ação já executada. Sempre é possível pedir perdão, reparar um mal. Então, o arrependimento é o que me leva a fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, me confessar. Deixa eu pedir perdão para Deus. Depois, deixa eu reparar esse mal que eu realizei, que eu cometi, um propósito sincero. O arrependimento sincero leva a um propósito sincero. Como dizia Santa Teresa, uma determinada determinação para recuperar algo que nós destruímos. Diz, mesmo quando a morte já se colocou entre nós e a pessoa a quem causamos mal. Neste caso, achei interessante, né, que o empresário escrevesse isso aqui numa revista para eles, né, para os empresários. Neste caso, oramos pedindo que nos desculpe e procuramos fazer um bem desinteressado a outro, oferecendo a tarefa e intenção da sua alma. Sempre é possível fazer alguma coisa. E a gente parte desse princípio, que é possível e devemos fazer alguma coisa em reparação. O arrependimento perfeito também acaba tendo esse desdobramento, essa coerência de vida. Vamos pedir a Nossa Senhora, pedir a São José, que nos concedam, ou que arranque de nós a graça necessária para que nós funcionemos assim com esse arrependimento perfeito, que está na história, na descrição das pessoas verdadeiramente santas, que estão no estado permanente de arrependimento e no estado permanente de conversão, de crescimento. E que o nosso arrependimento tenha essas 4 condições, respeite as 4 condições, seja interior, seja sobrenatural, seja supremo, seja universal, e nos mova, de fato, a uma emendação de vida, uma reparação do mal que nós cometemos. Façamos o nosso exame de consciência. Ato de presença de Deus. Meus pedidos de perdão, habitualmente, vão acompanhados de um arrependimento sincero, seja no relacionamento com as demais pessoas, seja no relacionamento com Deus.
Peço a Deus, especialmente antes das minhas confissões, mas também diariamente, à hora do exame de consciência, que me conceda a graça de um verdadeiro arrependimento, independentemente dos meus sentimentos. Tenho devoção aos atos de contrição. Além do exame de consciência diário, reservo também no meu dia 10 a 15 minutos para fazer oração mental, momento em que procuro ter um diálogo pessoal com Deus. Nesse diálogo, esforço-me por conhecê-lo cada vez mais e peço-lhe a graça de conhecer-me como ele me conhece. Tenho a convicção de que esse exercício está na base de um arrependimento real, que pode mover-me a um crescimento contínuo, humana e espiritualmente falando. Já considerei alguma vez que a recitação do terço, com a contemplação de Jesus nos distintos mistérios, é também um caminho de conhecimento próprio e contrição sincera? Tenho a experiência de que a bendita monotonia de Ave Marias é uma forma de combater a monotonia dos meus pecados? Peço a Deus, por intercessão da Virgem Maria e de São José, que meu arrependimento tenha aquelas 4 características de perfeição apontadas pela teologia: interior, sobrenatural, soberano e universal. E peço ainda que, como resultado da sinceridade da minha contrição, sempre apoiado nos auxílios da divina graça, eu seja coerente e me proponha firmemente emendar-me e nunca mais voltar a ofendê-lo. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.